Bom dia de Tbilisi, em Geórgia. É aqui que a gente começa o nosso mês de aventura pela Ásia Central e não sei mais quais países. Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. E eu tô correndo, tô super atrasada, porque eu considerei muito não vir nesse passeio hoje. E pelo simples fato de que eu tô muito cansada. Eu acabei dormindo no aeroporto de Londres, porque eu não queria gastar com hospedagem. E valeu a pena porque eu economizei o dinheiro, mas nossa, tô muito cansada. Mas a partir do momento que eu achar um café, eu vou estar nova em folha. Então vim, mas agora eu vou porque eu tenho que correr. O nosso tour começa às 9 da manhã na região de Kazbeg. Essa região fica no norte da Geórgia, bem perto da fronteira com a Rússia. Além de ser perfeita para quem ama vales e montanhas, ela também abriga a antiga estrada militar da Geórgia, uma rota usada desde os tempos antigos para conectar os dois países, Geórgia e Rússia. Além disso, essas estradas também faziam parte de uma das rotas que moldaram o mundo como conhecemos hoje, a Rota da Seda. A primeira parada foi no reservatório de Zinvali. Esse lago artificial foi construído na época soviética para gerar energia e abastecer Tbilisi com água potável. O triste é que quando a represa foi feita, algumas vilas da região ficaram submersas. Dizem que na época da seca você consegue ver algumas construções antigas que estão ali submersas. Essa parada era bem turística, então tinha várias tendas vendendo souvenirs, bebidas e comida. Ali já tomei meu cafezinho e me senti acordada para o resto do dia. Seguimos viagens pelos vales de Kazbeg, que por séculos foram passagens estratégicas para exércitos e também comerciantes que levavam mercadorias pela Rota da Seda. Depois, paramos na atração que eu estava mais ansiosa para conhecer, o Mural da Amizade. O Mural da Amizade foi construído em 1983, durante o período soviético, para marcar o aniversário de 200 anos de um tratado entre a Rússia e a Geórgia. Esse tratado nunca foi cumprido pela Rússia, o que até hoje torna esse mural um símbolo polêmico. Ele fica bem localizado no topo de uma montanha, com uma vista incrível. De um lado, estão representadas cenas da história da Rússia, com figuras como Lenin e soldados soviéticos. Do outro lado, aparecem símbolos da Geórgia, incluindo cenas religiosas, camponeses, guerreiros e elementos do folclore. Hoje, ele é visto mais como um símbolo cultural e turístico do que como uma propaganda soviética. Depois almoçamos e tivemos uma degustação de vinhos, que estava incluso no tour. A Geórgia é considerada o berço do vinho, com vestígios de produção de mais de 8.000 anos atrás. Eles usavam esses famosos potes de barro enterrados no chão, onde as uvas eram fermentadas. Essa técnica é tão especial que foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. De lá, seguimos de jipe até Gergeti. Construída no século XIV, essa igreja é um dos maiores símbolos da Geórgia. Durante invasões, ela era usada para esconder objetos religiosos valiosos, como a cruz de Santanino, que levou o cristianismo para o país. E por fim, chegamos ao nosso último destino, Ananuri, esse complexo de fortalezas e igrejas construído entre os séculos 13 e 17. Ele foi a sede de uma família nobre que controlava a região e por séculos foi palco de batalhas importantes. A fortaleza fica bem em frente ao Lago Zinvali, então a vista é incrível, muralhas de pedras antigas em contraste com a água azul turquesa. Apesar de um dia super longo de 10 horas, esse tour valeu muito a pena. O guia estava super interessado em responder qualquer dúvidas que nós tivéssemos, além de ter muito conhecimento sobre seu país. Para quem ama história, natureza, está sem tempo de ver a região com calma, esse tour é perfeito. Bom dia da Geórgia, e eu tô fazendo um péssimo trabalho, eu sinto que eu tô fazendo um péssimo trabalho, porque ontem eu tive um dos dias mais legais, assim, sinceramente, da minha vida, e eu não gravei nada das minhas reações, mas porque eu acabei fazendo amizade no tour, o pessoal era muito legal.
E aí eu conversei mais do que gravei, assim, coisas. Teve até um lugar que eu fui que eu queria ter gravado mais, mas eu comecei a conversar e eu tava vivendo o momento. Então não deu pra mostrar muito, mas olha o que eu estou vendo. E eu estou indo lá. Se chama As Crônicas de Geórgia e eu vou lá visitar. E se Geórgia é um país que não estava na sua lista, pelo amor de Deus, coloque. É um país incrível, cheio de história, onde a gente pegou um guia maravilhoso. Eu vou colocar as informações que ele passou, que mostra o quão importante esse país é. É o país que produz vinho por mais tempo. É o país que tem uma das línguas antigas mais falada do mundo. E essa língua não deriva de nada, sabe? O português deriva do latim, o russo deriva da língua eslávica, não sei como que é em português, agora deu um branco. Mas o georgiano deriva de nada. Então, é um país muito único mesmo. Todo lugar que eu vou, eu acho isso aqui. Não sei se tem ainda esse tipo de coisa assim no Brasil, fruta assim no poste. Não vejo a hora de chegar pra ver. Mas, espero que tenha, porque isso daqui é maravilhoso. Eu vou subir, mostro pra vocês um pouco mais. Gente, muito interessante. É gigante a estrutura e eles construíram essa estrutura aqui na época da União Soviética. Então tem traços assim mais fechados, são traços mais brutos, que era parte da identidade visual da União Soviética. Mas essa construção aqui é uma homenagem dos georgianos para os georgianos, não tem relação com uma homenagem para a União Soviética. Então aqui tem histórias ali naquelas imagens do cristianismo, que aqui é cristianismo ortodoxo. Tem também histórias meio que algumas histórias da mitologia, mas não são histórias assim, como que eu posso dizer? Não é que tá escondido, mas tá um pouco disfarçado. E tem também histórias assim da parte da Geórgia, então é uma mistura. Aqui a estrutura e a estrutura tá virada, tá mostrando essa parte aqui da cidade. E é uma cidade, assim, sério, incrível, incrível. Uma das cidades mais legais que eu já fui. Cara, eu tô muito feliz, ainda bem que eu vim, porque eu acordei muito cansada. Aí eu ia ter que pegar táxi, eu fiquei, vou só conhecer a cidade mesmo. Mas eu tinha essa estrutura aqui já há muito tempo, estava na minha lista de desejos de visitar. Então, eu falei, é meu último dia aqui, depois eu vou realmente começar a Ásia Central. Então, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu não desisti, porque realmente vale muito a pena vir pra Geórgia. Na verdade, eu já tô arrependida de não ter colocado mais datas, mais tempo aqui. Mas é aquilo, como eu sei que dá pra voltar, os voos daqui são muito baratinhos também, saindo de Londres. Então, eu decidi não me estender aqui e acabar me estendendo nos países que eu realmente acho que não vou conseguir voltar por causa da distância, né, por causa do tempo, que não vai ser, né, possível. E no final da tarde andei um pouquinho pela cidade de Tbilisi, entrei em algumas lojinhas e gravei alguns conteúdos para as outras redes. Se quiser acompanhar mais essa viagem e outras mais que vem por aí, já me segue nas outras redes. Tchau, tchau!